Muito boa noite, prezado telespectador. Quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. E nós estamos ao vivo com você com os principais fatos que se tornam notícia nesta véspera de final de semana. Boa noite, ou ficaria melhor, boa tarde, Beto Guidini. Boa noite ou boa tarde, Thiago. E boa noite para os telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Hoje é dia da gratidão e também dia de Reis. É hoje que o pessoal fez as desmontagens dos pinheirinhos, dos enfeites de Natal, né, Thiago? Tradicionalmente o dia de Reis é o dia de isso, né? desmanchar os enfeites. Era muito comemorado antigamente, né, Beto? Isso mesmo. E o nosso pensamento dessa noite de quinta-feira: um salto corajoso levará a um novo começo, abrindo novos horizontes. Aproveite as oportunidades. E as nossas principais manchetes desta noite de quinta-feira. Começamos pela região. Nova Prata analisa a possibilidade de decretar situação de emergência devido à estiagem. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, o governo autoriza convênio para a construção de uma nova ponte ligando Imbé até Tramandaí. Pelo esporte, pelo Inter, D'Alessandro está voltando e jogará o Gauchão. Nas notícias da economia, o saque aniversário do FGTS pode somar a cifra de 22 bilhões de reais em 2022. E pelo Brasil, divórcios batem recorde no Brasil e superam 77 mil em um ano. Nas informações internacionais, o Papa Francisco lamenta que casais adotem cães e gatos e substituam pelos filhos. E não teremos matéria nesta noite porque Monalise Canali está de férias. E todas as noites nós chegamos até você graças à parceria da Unimed Vale das Antas, uma cooperativa médica a favor da vida. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco Moda Masculina, a loja do homem moderno. Tá na Roda Pneus, o auto center completo da nossa região. A Dilnet Telecom com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV na maior cobertura de fibra ótica para você. Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, que a partir de agora trazem os destaques aqui da nossa região, Beto. Agora são 20 horas, temperatura 19 graus aqui em Nova Prata. E falando de Nova Prata, na tarde de ontem, dia 5, o prefeito Alcione esteve em Porto Alegre para visitar o gabinete da Secretaria de Turismo do Estado, a qual foi muito bem recebido e atendido pelo secretário Ronaldo Santini. Aproveitando a oportunidade, o prefeito protocolou junto à Secretaria de Turismo do Estado projeto para a recuperação da infraestrutura de estrada de interesse turístico. A administração municipal elencou a estrada 15 de novembro, via de acesso ao Parque de Águas Termais Caldas e Prata, importante atração turística do município e que recebe milhares de turistas do Brasil todos os anos, para receber nova pavimentação asfáltica, além de revitalização e restauração do trecho do calçamento, havendo a substituição dos paralelepípedos. O valor do projeto está estimado em R$1.800.000, com contrapartida do município de R$600.000, totalizando um aporte de R$2.400.000 em caso do projeto ser contemplado. Aguardaremos como o secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Santini, vai adiantar as tratativas para a gente receber essa obra que recupera praticamente o trecho aí que liga a Nova Prata até o Parque de Águas Termais, aquele trecho de paralelepípedo que deve ser refeito aí para a estrada ficar melhorada. E seguindo a tendência das demais cidades da região e também do país, hoje à tarde foi anunciado que, em virtude do aumento do número de casos de Covid-19, não só aqui em Nova Prata como em todo o país, informamos que o Carnaval de Rua está cancelado. Salientamos a importância de mantermos os cuidados para evitar o contágio da Covid, como uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Além disso, vacine-se e não perca os prazos da segunda e da terceira dose. A vacina ajuda a diminuir o contágio e previne casos graves da doença, evitando assim a hospitalização e também os óbitos.
E seguindo as nossas informações, Nova Prata analisa a possibilidade de decretar situação de emergência devido à estiagem. Na manhã desta quinta-feira, dia 6, no gabinete municipal do prefeito Alcione Graciotin, a vice-prefeita Sandra Zotes, o secretário de Agricultura e Abastecimento André Nedel, secretário de Administração Rosimar Brandalize e o engenheiro agrônomo da Emater João Carlos Reginato discutiram sobre a situação da estiagem que atinge Nova Prata e também outros municípios, analisando a possibilidade para decretar situação de emergência. Ele ainda pontua que também, em decorrência da estiagem, diminuiu a produção leiteira do município, devido à má qualidade das pastagens e à falta de alimentos. Já as lavouras do tarde até o momento, a realidade é outra, pelo fato de terem ocorrido precipitações esparsas na maioria das comunidades. Porém, ainda é necessário que chova de forma satisfatória até o final do ciclo das lavouras. Muito bem, muito se falará ainda de estiagem nesse programa e nos próximos, porque isso virou um problema congênito para boa parte de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Informações para Nova Bassano, um caso de dengue foi confirmado em um morador bassanense. No último dia 4, a Secretaria de Saúde recebeu a confirmação de um caso de dengue em um morador de Nova Bassano. O homem de 42 anos esteve internado no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, mas já recebeu alta. E atenção para os sintomas da dengue, né? Depois da picada do mosquito, o vírus tende a se manifestar normalmente do 3º ao 15º dia. Esse período é chamado de incubação. O tempo médio de duração da doença é de 5 a 6 dias e só depois desse período é que os sintomas aparecem. Na dengue clássica, febre alta com início súbito, dor de cabeça, dor nos olhos, perda do paladar e apetite, náuseas e vômitos, tonturas e extremo cansaço. Manchas e erupções na pele, semelhante ao sarampo, também são comuns. E depois tem as outras fases da doença, mas temos que ficar atentos, Beto Guidini. São muitos focos pela região, né, Tiago? Agora falando sobre o município de Nova Araçá, que o município de Nova Araçá encerra 2021 sendo contemplado com recursos federais na importância de R$800 mil. Na última semana de 2021, o município de Nova Araçá foi contemplado com recursos federais que atingiram a marca de R$800 mil na seguinte ordem: R$50 mil e 200 destinados pelo deputado federal Nereu Crispim, por meio de articulação do deputado estadual Dirceu Franciscon, para utilização no custeio de ações em saúde. O recurso foi pleiteado pela assessoria de projetos do município. R$251 mil destinados pelo deputado federal Lucas Redecker, para utilização em pavimentação asfáltica. O recurso foi pleiteado pelo secretário municipal de Obras e Viação. E R$500 mil destinados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, por meio de emenda do relator, o qual contou com a articulação do ministro Onyx Lorenzoni, para utilização na aquisição de uma escavadeira hidráulica. A proposta foi cadastrada no MAPA pelo Poder Executivo do Municipal em fevereiro de 2021. Todos os valores já estão sendo empenhados no Orçamento Geral da União e posteriormente serão disponibilizados ao município para a concretização das ações vinculadas. Também por Nova Araçá, a informação de novas obras acontecendo no município a partir dessa semana, né? Na manhã de hoje se deu início às obras de revitalização da Avenida Ernesto Mortari, na entrada para o bairro Dona Irene. Se pede desculpa pelos eventuais transtornos e os mesmos são para o desenvolvimento e a melhoria da via pública. Desde já, a Prefeitura agradece a compreensão de todos. E falando sobre Paraí, segue a obra de ampliação da EMEI, Espaço do Aprender. E estão entrando na reta final a obra de ampliação da estrutura física da Escola Municipal de Educação Infantil, Espaço do Aprender. A ampliação conta com 2 salas de aula, banheiros masculino e feminino, sala para a secretaria, depósito, área de circulação e escada interna para acesso. A obra, executada no 2º andar da escola, tem um total de 328
4,9 metros quadrados. O investimento foi de R$ 429.468, feito com recursos do próprio município e deve ser concluído antes do início do ano letivo. Nas notícias para Protásio Alves, a gente traz uma novidade boa para a leitura na cidade. A Biblioteca Pública recebeu uma doação de 350 novos livros. Motivado pelo desprendimento e amor à sua terra natal, Francisco Antônio Rosim doou seu acervo à Biblioteca Pública de Protásio Alves. São 350 exemplares entregues na última semana, com a participação do prefeito Itamar, da secretária de Educação, Marina Rampon, e do secretário de Turismo, Roberto Prigo. E também o presidente da Câmara de Vereadores, Matheus Gardel Porta, e do vereador Lucas Rosim, e do filho do doador, seu Silvio. O prefeito agradece e ressalta a valorização de Rosim, a terra natal. E quem é Francisco Antônio Rosim, o doador, né? Ele nasceu no município de Protásio Alves, hoje mora em Sarandi. Ele saiu da cidade aos 12 anos, quando ingressou no seminário de Guaporé e cursou o ginásio de 3 anos em filosofia. Em 53, ele se mudou para Sarandi, atuando como professor por 35 anos. E também já assumiu a gerência da Rádio Sarandi, entre outros cargos que desenvolveu ao longo da carreira. E após a aposentadoria, deu aulas de italiano, exerce serviço social e de contabilidade no Lar da Menina de Sarandi. Atualmente, membro do Rotary Club, com mais de 50 anos, tendo sido presidente por 2 oportunidades, e exerceu aí o desprendimento e trouxe um importante acervo para a Biblioteca Pública. Agora falando sobre Cotiporã, que decreta situação de emergência e priorizações de combate à seca. Na manhã de ontem, dia 5, o prefeito Ivelton assinou o decreto executivo número 4.036/2022, o qual declara a situação de emergência na área rural do município, a qual vem sendo afetada pela estiagem. A fim de minimizar os prejuízos causados pela mesma, o município de Cotiporã, por meio da Secretaria de Agricultura e Obras, realiza diariamente inúmeros serviços de apoio às famílias cotiporanenses. Nos últimos dias, mais de 30 famílias foram atendidas por meio de transporte de água, a fim de garantir o abastecimento de recurso hídrico nas residências e também para os animais. Além disso, através do programa Agro Mais, foram realizados inúmeros trabalhos de abertura ou ampliação de reservatórios de água. Nas notícias também pela cidade de Cotiporã, a Secretaria de Educação e Desporto faz um chamado para todos os alunos que estão matriculados no ensino médio ou ensino técnico nos municípios de Veranópolis e Caxias do Sul. Está aberto o período de renovação da inscrição no cadastro do transporte intermunicipal. Os responsáveis pelo mesmo deverão comparecer na Secretaria de Educação até o dia 28 de janeiro. E Fagundes Varela abriu ontem, quarta-feira, dia 5, as inscrições para a contratação emergencial e temporária de professores para áreas de arte, ensino fundamental e educação infantil, psicopedagogo e psicólogo. As inscrições são gratuitas e são recebidas até o dia 12 de janeiro no Centro Administrativo Municipal, na Avenida Alfredo Reale, número 300. Mais informações no site e no edital completo disponíveis no site fagundesvarela.rs.gov.br. Muito bem, Beto Guidini, quem nos acompanha é o seu Renato Roncato pelo Facebook, mandando o seu boa noite. Um abraço, seu Renato. E seguindo aqui para encerrar as notícias da região, a cidade de Veranópolis passa da marca de 5.000 casos positivados de Covid desde o início da pandemia, e a situação atual preocupa as autoridades. De acordo com as informações, na última quarta-feira, Veranópolis ultrapassou a marca de 5.000 casos positivados de Covid desde o começo da pandemia. São exatamente 5.017 veranenses que testaram positivo. A escalada de aumento no atual momento acaba preocupando as autoridades, que estão analisando a situação e tomando as medidas cabíveis para esta circunstância. E a seguir, o SAMAI pede para a população que economize água em meio à estiagem. Com prejuízos causados pela seca acima de 4 milhões de reais, Gramado decreta situação de emergência. E o governo do estado realiza pagamento a municípios da terceira fase do programa Testar RS.
Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. E nesse segundo bloco, as notícias aqui do estado do Rio Grande do Sul para você. Agora são 20 horas 14 minutos. O SAMAI pede para que a população economize água em meio à estiagem. Com a baixa quantidade de chuva registrada nas últimas semanas em Caxias do Sul, o SAMAI pede que a população faça uso da água de maneira consciente, procurando economizar o máximo. O alerta é feito pela diretora do Gilberto Meletti, o diretor-presidente, que ressalta que a estiagem está sendo constatada principalmente no interior do município, com prejuízos aos animais e à produção agrícola. A autarquia conta com o serviço de distribuição de água à população por meio de caminhões-pipa, especialmente no interior do distrito, onde os moradores não contam com a rede de abastecimento e usam fontes naturais que estão secando com estiagem. E Meletti explica que a atividade ocorre durante o ano todo, mas está sendo intensificada diante do cenário atual. E acrescenta que os interessados em receber o abastecimento precisam solicitar o serviço pelo telefone 115. Ainda de acordo com Meletti, a diminuição dos níveis dos reservatórios já pode ser observada nas 5 represas da cidade. Atualmente, o complexo da Albó, que está sendo com o nível de capacidade mais baixo, de 65%. Ainda segundo o site, o SAMAI representa Faxinal está com 85%, o da Maestra 86%, Marrecas 93% e o Samuara com 95%. Muito bem, Beto Guidini, nós comentávamos, né, como a virada do ano trouxe várias notícias sobre a estiagem, que até dezembro passado muito pouco era comentada, né? Isso mesmo, Thiago. E um abraço para dona Carmen Corso, que está nos acompanhando nesse momento pelo Facebook, Beto. Um abraço, dona Carmen. Vamos lá, seguindo e falando de estiagem, com prejuízos calculados na casa dos 4 milhões de reais, a cidade de Gramado decreta a situação de emergência. Gramado decretou situação de emergência
emergência no dia de ontem devido a uma estiagem provocada pela redução das chuvas, que causou danos e prejuízos aos agricultores. As reservas hídricas das famílias no interior também foram comprometidas, resultando em perdas significativas do ponto de vista econômico, principalmente no setor agrícola. A produção da cidade ultrapassa a marca de 50% de comprometimento e os prejuízos atingem a casa de 4,5 milhões de reais. E o governo do estado realiza o pagamento a municípios da terceira fase do programa Testar RS. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira o pagamento de R$ 840 mil aos 28 municípios que aderiram à terceira fase do Testar RS, Programa Estadual de Testagem da Covid-19. Na fase atual do programa, iniciado em novembro e com duração prevista até março, participam os municípios gaúchos que registraram aumento da população nos meses de verão. Entre eles estão as cidades do litoral, Serra e Fronteira, devido ao fluxo de turistas e também cidades com mais de 100 mil habitantes. Os recursos de 30 mil dos municípios pagos pela parcela única permitirão que prefeituras para manter os pontos de realização de testes rápidos do antígeno da população livre da demanda, independente da pessoa apresentar sintomas da doença, em locais de grande movimento, seguindo todos os protocolos de isolamento de possíveis casos positivos. De acordo com o chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o SEVES, Tani Ranieri, o teste do antígeno é uma forma eficaz e barata de rastreamento e a testagem em larga escala, por livre demanda da população, é uma proposta utilizada mundialmente. Indo para as notícias do litoral, né? Nós também temos localizado aí nesse mês de janeiro informações do litoral, região mais procurada do estado nessa época do ano e também no mês de fevereiro. E olha a grande notícia que saiu aí para a região de Imbé e Tramandaí. O governo do estado autoriza um convênio para a construção de uma nova ponte entre as duas cidades. A obra é aguardada há pelo menos 30 anos pelos moradores e veranistas de Imbé e de Tramandaí, no litoral norte. E ela deve sair do papel no próximo ano com a construção de uma nova ponte ligando as duas cidades. O passo inicial foi dado no Palácio Piratini com a assinatura de autorização do convênio entre o estado e os municípios, com custo estimado na casa de 40 milhões de reais que serão disponibilizados pelo DAER. Em contrapartida, a Prefeitura de Imbé injeta o valor de 2,7 milhões de reais. O projeto prevê a construção da ponte formada por duas estruturas estaiadas idênticas de 100 metros de comprimento, ligando as avenidas Rio Grande em Imbé e Beira Rio em Tramandaí, além de desafogar o trânsito durante a temporada do verão, quando milhares de pessoas se deslocam ao litoral. A obra é uma alternativa para quem deseja acessar as cidades. A travessia entre os municípios é feita a partir da ponte Giuseppe Garibaldi na RS 786, que passa o rio Tramandaí e é composta por 3 pontes, 2 no sentido Imbé-Tramandaí e uma pista no sentido único. Os prefeitos locais afirmam que a ideia é de começar a obra no final do ano que vem ou no máximo em 2023. Bem, Beto Guidini, que essa obra aguardada há mais de 30 anos e que custa 40 milhões de reais possa realmente sair do papel com tanta pompa e circunstância quanto essa notícia foi escrita. A pompa já disse que ela vai ser uma ponte estaiada. Né? Não é qualquer ponte, é uma ponte estaiada, né? 40 milhões do DAER para fazer uma obra. Os números que me perdoem, mas olha, uma obra de 40 milhões para o DAER fazer não é bem assim, né? A gente está acompanhando a RS 3... Qual que é o número da RS aí entre Guabiju e... Eu não lembro mais também. 126. 285, uma coisa assim, né? 126. A 126 foi prometida que no final desse ano estava com 6 quilômetros e nós noticiamos isso. E agora ela está com um pouco mais de 1,5 km, talvez 2, Beto. Então... Atrasos e atrasos, sempre, Pimpianeto, como diria o meu avô, né? Quando a notícia vem muito cheia de números e principalmente uma ponte estaiada. E a Polícia Rodoviária Federal prende 12 argentinos em Ijuí.
Na tarde de ontem, quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 12 argentinos que entraram ilegalmente no país com quase 1,5 kg de folhas de coca. Eles estavam com 3 carros abordados na BR-285 em Ijuí. Essa é a 285, em Ijuí, Thiago. Durante essa operação de combate ao crime, os policiais abordaram um Focus, um Uno e um Paraty, que viajavam juntos na BR-285. Os veículos emplacados no Brasil eram dirigidos por brasileiros e transportavam 4 argentinos cada um. Os estrangeiros, todos entre 25 e 30 anos, entraram ilegalmente no país sem fazer os trâmites fronteiriços. Com eles, os policiais encontraram diversas sacolas com folhas de coca e matéria-prima da cocaína. E todos foram conduzidos à Polícia Federal para a entrada ilegal do país e pela introdução do material proibido, que foi encaminhado para a perícia. Muito bem, Beto Guidini. A próxima notícia eu deixo a cargo de Vossa Senhoria, porque eu achei que ele não voltava mais, mas é tipo Star Wars, né? Quando tu acha que acabou, tem mais um episódio vindo por aí, né? Então, uma boa notícia é que o Inter, D'Alessandro está voltando e jogará o Gauchão. D'Alessandro está voltando do Beira-Rio por 4 meses, jogará o Gauchão, fará despedidas em estádios do interior e a última partida no Beira-Rio. Conforme for seu relacionamento com Medina, pode ser que ele fique como uma espécie de assessor, Thiago. Muito bem, então para encerrar a carreira no Internacional, o D'Alessandro está voltando para Porto Alegre. E nós agora, antes de encerrar esse bloco, Beto, com o apoio de Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, Franco Moda Masculina, tá na Roda Pneus, a Dilnet Telecom, Funerária Deck Giovanni, Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata. Vamos falar das cotações do mercado financeiro. E começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,68, o euro a R$ 6,42 e a libra R$ 7,36. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 185 e mínimo R$ 169. O milho máximo R$ 97 e mínimo R$ 92. O arroz máximo R$ 63,10, mínimo R$ 61,80. Já para o preço da carne, a roupa do boi máximo R$ 315 e mínimo R$ 309. A roupa da vaca máximo R$ 303,50 e mínimo R$ 298. Ibovespa alta de 0,55, dando uma respirada na primeira semana de 2022, na casa dos 101 mil pontos. Dow Jones queda de 0,47 e Nasdaq também queda de 0,31. As bolsas europeias hoje também fecharam no vermelho. No Oriente, Nikkei queda de 2,88 e a chinesa Xangai também desvalorizada em 0,25. E a seguir, o saque aniversário do FGTS pode superar 22 bilhões de reais em 2022. Exportações brasileiras de carne suína cresceram 80% em 5 anos. E a saúde estima a chegada das primeiras doses de vacina infantil para 13 de janeiro. Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Músicas, convidados e bom humor. The Night,
toda quinta na Conecta Mais. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. E nesse terceiro bloco, as notícias do Brasil e do mundo. Beto, e um abraço para dona Maria Doloresile. Para dona Maria Dolores, aquele abraço, Thiago. Agora são 20 horas, 27 minutos. O saque no aniversário do FGTS pode superar 22 bilhões de reais em 2022. Esse saque, segundo a modalidade, permite a retirada por parte do saldo anualmente no mês de aniversário do trabalhador, pode superar 22 bilhões de reais em pagamentos neste ano. Cerca de 1,3 milhão de cotistas nascidos em janeiro já podem fazer o saque desde a última segunda-feira, dia 3, que corresponde ao valor de 1,9 bilhão de reais. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer cota, ativa ou inativa do fundo, cada ano. No mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito, em caso de emissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário. Para ter direito, é necessário que o trabalhador faça a opção por essa modalidade, a qual quer tempo pelos canais disponibilizados pela Caixa, que é o app FGTS, no site FGTS, na Internet Bank Caixa ou nas agências da Caixa Econômica. Muito bem, Beto Guidini, agora informação para a agricultura. As exportações brasileiras de carne suína cresceram 80% em 5 anos. As exportações de carne suína do Brasil somaram 1 milhão de toneladas em 2021. A melhor marca da série histórica. De acordo com o diretor do conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira, nos últimos 5 anos o volume embarcado pelo Brasil aumentou 80%. No caso da carne de frango, o Brasil, segundo maior produtor da proteína, manteve a posição de maior exportador e conquistou mais um recorde. No frango, o Brasil alcançou a marca de 4,24 milhões de toneladas de carne exportada. Muito bem, isso bom para o Brasil, né, Thiago? Exatamente, continuamos exportando produtos da cadeia primária sem muito valor agregado, Beto. E olha essa, a saúde estima a chegada das primeiras doses da vacina infantil para 13 de janeiro. Após descartar a prescrição médica para a vacinação infantil, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira a previsão da chegada das primeiras doses da vacina da Pfizer, destinadas para crianças de 5 a 11 anos no Brasil. A pasta estima que 3,7 milhões de doses devem ser desembarcar em 3 voos diferentes, cada um deles carregando 1.240.000 doses de aplicação nos dias 13, 20 e 27 de janeiro. Quero me dirigir ao país e mães dessa grande nação para dizer-lhes a todos que querem se vacinar seus filhos. O Ministério da Saúde vai garantir doses da vacina. Ele cuidará das normas que foram sugeridas e recomendadas pela Anvisa sejam aplicadas, afirmou o ministro Marcelo Queiroga em entrevista. O governo contratou mais 20 milhões de doses da vacina da Pfizer, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, para ser aplicada no público infantil. Os imunizantes devem estar à disposição até o fim do primeiro trimestre do ano. Muito bem, Beto Guidini, agora uma notícia que acaba preocupando. E preocupando por quê? Quase 2 anos que nós estamos aqui nessa bancada transmitindo informações sobre o coronavírus e hoje nós temos aí uma situação. A primeira morte do Brasil por variante Omicron do coronavírus foi registrada em Goiás. De acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a vítima era um homem de 68 anos, portador de doença pulmonar crônica e hipertenso e que já tinha recebido 3 doses da vacina. O paciente era contactante de um caso que a pasta já havia confirmado como infecção de variante.
O homem estava vacinado com as 3 doses, informou a nota da Prefeitura. A Secretaria de Saúde da cidade informou que a confirmação da morte acontece 10 dias após a declaração de transmissão comunitária na cepa da cidade. O prefeito Gustavo Medanha lamentou a morte e disse que determinou a ampliação do programa de vigilância genômica para sequenciamento de amostras positivas de Covid. A Aparecida de Goiânia registrou 55 casos de Omicron. A variante tem prevalência de 93% da cidade. Nos primeiros casos foram descobertos dia 12 de dezembro. E o que preocupa, Beto Guidini, é que nesse caso o sujeito já estava vacinado e acabou vindo a óbito. Isso deixa um alerta. A vacina não vai evitar que não haja, óbitos por conta de coronavírus e suas variantes, no caso hoje a Omicron. Mas vai acontecer que quem tiver alguma situação clínica complicada pode ser levado a óbito. Outro fator preocupante, Beto, é que de repente tu recorda, lá no começo da pandemia, os primeiros óbitos que ocorriam eram sempre de pessoas que possuíam comorbidades ou doenças pré-existentes. E a cena que se desenha, nesse caso de Aparecida de Goiânia, é exatamente a mesma. Reiteramos que a vacinação é uma das atitudes mais importantes, assim como o álcool gel, a máscara e todos esses cuidados. E no finalzinho do programa, o Beto traz, só para dar um exemplo para nós, o boletim epidemiológico aqui de Nova Prata e o número de casos que hoje nós tivemos confirmados devido, obviamente, das aglomerações e das grandes festas de final de ano. Todo mundo achou que não ia acontecer nada e que a pandemia tinha acabado. Todo mundo tomou um balão do coronavírus e ele está de volta no jogo na nossa sociedade. E para evitar que as restrições que tanto incomodaram o funcionamento da indústria, do comércio, da economia aconteçam, a gente espera que, de fato, a situação possa se melhorar nos próximos dias e que nós não sigamos aquela espiral de notícias que tivemos lá no começo de 2020. Ninguém quer uma restrição de novo, nem um fechamento da sua atividade por conta da pandemia, Beto. A coisa está voltando e voltando pesado, Thiago? Agora, o presidente veta o projeto que suspende o prazo de validade de concursos. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei número 1676/2020, que prevê o ajuste no período de suspensão da contagem do prazo de validade de concursos públicos federais em razão da pandemia de Covid-19. De acordo com a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, o veto ocorreu para dar segurança jurídica aos concursos que foram encerrados. A proposição legislativa contrariava o interesse público ao suspender a contagem dos prazos de validade dos concursos de 31 de dezembro de 2021, período já transcorrido, o que poderia implicar a aplicação de efeitos retroativos ao restabelecer a vigilância de concursos já encerrados e causar insegurança jurídica. Desta forma, entende-se que a proposição legislativa perdeu seu objeto, informou o órgão. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado no final do ano passado. Muito bem, Beto. O que acontece? O sujeito estudou, fez a prova do concurso público, acabou obtendo a aprovação nas primeiras colocações para daí ingressar no cargo público. Mas não é só isso que acontece, Tem que ocorrer a nomeação desse sujeito ao respectivo órgão que ele vai integrar dentro da unidade administrativa pública. Só que o fato nessa situação, nós tivemos aí uma suspensão de novas nomeações por conta das ações e de legislações vinculadas ao estado de calamidade pública. E o que se queria? Se algum concurso, por exemplo, vencesse no ano passado, esse prazo era prorrogado. Com o veto, os prazos continuaram correndo e quem não for nomeado dentro da validade do concurso acaba perdendo a sua eficácia e não poderá tomar posse, terá que realizar novas provas. Um azar para quem está aí esperando tomar posse como servidor público. Isso é muito triste, Thiago. E Bolsonaro sanciona novas regras para o transporte rodoviário. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto o projeto de lei que estabelece novas regras para a exploração do transporte rodoviário estadual e internacional de passageiros. O texto do projeto, a PL número 3.819, foi publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira. A lei veda a venda de bilhete de passagem no caso do serviço do transporte não regular
e determina que os operadores deverão possuir inscrição estadual em todas as unidades da federação e que pretendam operar. Também foi mantida a exigência de capital social mínimo de R$2 milhões. O texto ainda estabelece que continuará não havendo limite para o número de autorizações para esse serviço regular, mas, além da exceção de inviabilidade operacional, serão incluídos os casos de inviabilidade técnica e econômica. Muito bem, e a carteira de motorista vai mudar o formato da documentação. Segundo as informações, a CNH, popularmente conhecida como carteira de motorista, vai ganhar uma nova versão para preencher requisitos internacionais de segurança. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou as mudanças que poderão ser vistas nos documentos emitidos a partir de 1º de junho desse ano. As alterações estão previstas nas resoluções 886 de 2021. Os condutores não serão obrigados a trocar a sua atual carteira de motorista pela nova versão. Conforme o CONTRAN, a substituição ocorrerá gradualmente para as novas habilitações ou à medida que os condutores forem renovando ou emitindo a segunda via. E a Prefeitura de São Paulo cancela o Carnaval de Rua. Com o aumento dos números de casos e internações por síndrome respiratória aguda grave, concluiu que os casos de Covid-19 e gripe influenza, a Prefeitura de São Paulo anunciou hoje, dia 6, o cancelamento do Carnaval de Rua. A festa seria entre o fim do mês de fevereiro e início de março. O cancelamento foi determinado pelo prefeito Ricardo Nunes, após reunião na manhã desta quinta-feira com representantes da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal da Saúde. Com a vacinação, mortes e internações por Covid-19 vinham caindo em São Paulo, mas com a chegada da variante Omicron e do coronavírus da Darwin, nova variante de vírus influenza, o H3N2, levou ao aumento do número de ocorrências de duas doenças na capital. Em material encaminhado à imprensa, a Prefeitura diz que o cenário epidemiológico atual aponta o aumento exponencial dos casos de síndrome gripal na cidade, com números de notificações já superiores ao do pior momento da pandemia em 2021. E o pior momento da pandemia em São Paulo foi entre meses de março e maio, durante a segunda onda da Covid-19. Muito bem, pelo jeito, Carnaval de Rua não vai acontecer pelo Brasil, devido, a toda essa circunstância que nós estamos passando nesse momento. E olha o que aconteceu em Santa Catarina, Beto Guidini. Um tornado com ventos de mais de 100 km por hora acabou tombando caminhões, destelhando casas e deixando um rastro de destruição no estado catarinense. Casas ficaram destelhadas e veículos foram tombados pela força da ventania. Os principais bairros atingidos foi o Industrial e o Araponguinhas, conforme informações da Defesa Civil de Timbó. Houve uma hora que choveu 60 milímetros na cidade. Segundo o coordenador da Defesa Civil, foi afirmado que os ventos foram os principais causadores dos estragos, que chegaram a mais de 100 km por hora, varrendo a cidade. Não há dado oficial sobre a velocidade que os ventos atingiram, mas conforme os meteorologistas, é provável que Timbó tenha registrado um fenômeno conhecido como microexplosão. Nesse evento meteorológico, os ventos geralmente atingem de 80 a 100 km por hora. O Fábio Meirelli, da Defesa Civil, explica que a microexplosão é caracterizada por ventos fortes que são canalizados em pequeno espaço geográfico. Em questão de 200 metros para cada lado da área atingida, não acontece praticamente nada, e os vídeos pela internet não deixam aí mentir, A situação em Timbó foi bastante grave. E olha que coisa interessante, Thiago. Um caminhão é destruído por incêndio, mas a imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta. Um caminhão foi destruído após pegar fogo na madrugada desta terça-feira na rodovia BR-158, próximo à ponte do Rio Xagu, em Rio Bonito, do Iguaçu, município do Paraná. Segundo informações, o incêndio começou após um superaquecimento no sistema de freios do veículo. Rapidamente as chamas se espalharam pelo restante do caminhão. O motorista ainda conseguiu parar a tempo e não se feriu.
um fato que impressionou populares que passavam pelo local. Foi a imagem de Nossa Senhora Aparecida estampada atrás do baú frigorífico e que ficou intacta, apesar do incêndio ter destruído por completo o restante do caminhão. Essa santa é forte, É Beto forte Guidini. essa santa. A padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E numa informação aí que nós temos indo para nossa reta final, Beto Guidini, pelo jeito, a pandemia não fez muito bem para diversos casamentos no Brasil. Tu tá sabendo dessa, Beto? Isso mesmo, muito divórcio, né, Thiago? E a terra da seleção Canarinho bateu mais um recorde, superou a vaga aí, a marca de 77 mil separações e divórcios em um ano. Com as restrições e o isolamento social imposto pela Covid-19, o número de casais que decidiram se separar nos cartórios bateu um recorde. Um levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil aponta que foram registrados 77 mil divórcios consensuais somente no ano passado. Apesar de representar um aumento de 266 casos em relação ao primeiro ano da pandemia em 2020, teve aí mais de 76 mil dissoluções formalizadas. O número é o maior da série desde 2007. Há 2 anos antes da pandemia, 75 mil casais oficializavam a sua separação. E a proliferação do coronavírus, que impôs quarentena e isolamento social, fez com que muita gente se conhecesse dentro de casa, né, Beto Guidini? É verdade, Thiago. E muitos... Aí que foram ver como é que a coisa funciona, né? Aí que deu problema e foi apontado como uma das principais causas do pessoal não se suportar mais e acabar pedindo a separação, que agora, se for de forma consensual e não envolver menores, pode ser feito, né, num cartório de forma extrajudicial, sem toda aquela agrura de um processo. Mas 77 mil famílias foram praticamente aí, né, partidas ao meio. É, mas muita coisa acontece durante um divórcio também, né, Thiago? Quando ele diz assim, tem um cachorro, quem é que vai ficar com o cachorro? Tem essa Tem esse lado situação, também, tem né? esse lado. E atualmente, Beto, já existem disputas judiciais pela guarda dos pets. Então, mas daí tem uma mensagem do Papa, que diz o seguinte: o Papa lamenta que famílias substituam filhos por cães e gatos. Em sua primeira audiência geral neste ano no Vaticano, o Papa Francisco elogiou a paternidade e a adoção e lamentou que os animais de estimação, às vezes, tomem o lugar dos filhos. Disse ele, hoje vemos uma forma de egoísmo. Vemos que alguns não querem ter filhos e às vezes tem cães e gatos que ocupam esse lugar, afirmou o Sumo Pontífice na quarta-feira. Francisco também pediu à instituição que facilitem os processos de adoção de modo que se tornem realidade em sonhos das crianças que precisam de uma família e dos casais que desejam acolhê-las. A negação da paternidade e da maternidade nos diminuiu, tira nossa humanidade, a civilização envelhece, disse Francisco. Ter um filho é sempre um risco, seja natural e adotado, mas assim arriscado é não ter. Mas arriscado ainda é negar a paternidade. Negar a paternidade também seja real ou espiritual, prosseguiu o pontífice. Pois então, seguimos agora com as notícias do nosso amigo Beto Guidini. Vamos ver. Opa, aí, estamos aí. Mudou aqui no meu lado. Quem é que tá aqui no meu lado agora? É o Casca. Eu errei de estúdio, cara. E daí, Casca? Vocês acreditam que eu tô voltando de férias hoje? Eu não lembrava mais o dia que era o estúdio do Midnight, eu vim pra cá. Sério? Eu tô me sentindo agora Cascazili. Então vamos para as notícias, que temos mais informação. Cara, a notícia que eu estou voltando hoje é que hoje nós temos uma dupla que está estourada na parada aí. Quem? Nossos grandes amigos, eu não vou nem dizer o nome. Diga o nome deles. Tem que achar. Não, tem que procurar aí. Tem que procurar, o Segue pessoal vai assistindo, encontrar. quando terminar o news, sigam assistindo, vocês vão ver hoje uma dupla que está estourada aqui na nossa região. Ainda bem que nós conseguimos pegar eles antes deles ir lá com o Gustavo Lima, né? Isso mesmo. É isso aí, uma dupla genial. Assistam aí hoje o programa Sertanejo, vamos falar de um monte de coisa. Meu amigo Thiago Zilli, que bom revê-lo! Muito bem, Cassiano Agostini, nós dois cabemos aqui nessa tela, será? Eu não consigo apresentar tão bem quanto tu, né? Mas o
Meu cabelo é igual ao teu, ó. Dá pra ver o teu, o meu não, né? Muito, Legal a ideia. muito bem, então, quem que vai estar na final hoje, Casca? No Benight? Tem que Vocês assistir. falaram e não Tem que disseram? assistir. É uma tem que dupla assistir. sertaneja. O pessoal Tem que vem de esperar quem Serafina. Tem que esperar pra Então, assistir. tem que esperar pra assistir. Bem, se você assistir, vai ganhar um prêmio, né, Casca? Vai ganhar um prêmio. Você vai me ver voltando nas férias. Mais prêmio que isso não tem. Abraço, tchau! Baita prêmio. Valeu, Casca. Bom programa pra ti. Vale a pena conferir o E Binite pro hoje. Vini. E nós vamos, após essa incursão, né, Beto Essa Guidini? entrada dos cascas aqui no programa é legal. Lucas Henrique e Guilherme. Guilherme de Serafina Correia. Acho que vão dar uma palhinha aí, né? Uma canja no sertanejo universitário. Beto Guidini, mais alguma informação? Acho que não tem mais nada para dizer. Sim, nós ficamos Desde- de mostrar aqui o último boletim que ocorreu aqui em Nova Prata, o boletim epidemiológico, de como está a situação aqui em Nova Prata. E segundo temos aqui, casos novos são 57. Confirmados em UTI não temos nenhum. Em ventilação mecânica também não temos nenhum aqui no Hospital São João Batista. E óbitos confirmados durante toda essa pandemia são 59 pessoas, Thiago. E nós temos 86 casos ativos. Esperaremos como essa variante vai se comportar frente à vacinação que já foi exercida. Redobramos os cuidados e agora qualquer previsão, Beto Guidini, eu acho que tem muita chance, né, de cair numa situação de erro. Vamos aguardando dia após dia como a pandemia se comporta. E depois dessa incursão do Casca aqui no nosso cenário, desejamos um ótimo programa na sequência do Benight. Eu acho que desde que o Lazer tomou um choque na uva, Beto, nada era tão inesperado quanto essa entrada de Cassiano Agostini aqui no nosso estúdio. Eu me despeço, dou uma boa noite e vou conferir agora o Benight, porque deve estar imperdível. Boa noite, Beto. Boa noite, Thiago. E a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, dia 7 de janeiro, será de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima de 15 graus, a máxima poderá chegar aos 29 graus. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta amanhã, a partir das 20 horas. A seguir, o Benight, convidados de hoje, Lucas Henrique e Guilherme. O Vini e o Casca já estão esperando por vocês. Obrigado, Johnny, sempre com um ótimo trabalho na técnica. Uma boa noite, se cuidem, continue com a gente e até sexta.